Olá aí, aqui é Edgar Show, bem-vindos ao programa Arquitetando o Futuro. E para aqueles que estão escutando o podcast, vendo o vídeo, eu quero dar boas-vindas a vocês. E hoje eu quero falar sobre dois conceitos fundamentais para a aquisição, para que nós possamos adquirir ou conseguir concretizar os nossos resultados. Todos nós temos algum resultado ou outro que queremos concretizar. Estamos no início do ano, traçamos metas, temos objetivos. Alguns de vocês fizeram aquilo que muitas vezes as pessoas chamam como que normalmente fazem no início do ano, que são as resoluções do ano, né? E eu praticamente, pronto, as pessoas fazem resoluções, mas por vezes isso não significa nada, a não ser que haja um acompanhamento sobre isso. Algumas de vocês fizeram resoluções, se calhar, para perder peso, para eliminar as dívidas que têm, alguns de vocês para ganhar mais dinheiro, alguns de vocês decidiram, olha, eu quero iniciar o meu negócio, alguns de vocês decidiram que, olha, eu quero parar de trabalhar para patrão neste ano, e alguns de vocês decidiram, olha, este ano eu quero me casar, ou eu quero ter o meu primeiro filho, ou eu quero adquirir o meu primeiro carro, eu quero construir a minha casa, eu quero adquirir o meu terreno, eu quero ali e a lista continua, né? Então, existem objetivos que todos nós criamos, seja quais forem os objetivos que quiserem ou que deve ter criado, e já sabe que traçar metas é simplesmente o primeiro passo e tem que ser meta smart. Mas depois disso tem que se criar um plano de ação para poder concretizar essas metas. Mas eu quero trazer um aspecto fundamental que também é responsável e que contribui bastante para a realização dos nossos objetivos, para a realização das nossas metas e qualquer que seja o seu sonho ou algo que você tem que alcançar na vida. Então, esses dois conceitos que muitas vezes diferenciam ou que acabam contribuindo para o sucesso ou não naquilo que você pretende alcançar, é que está associado ao que é importante e aquilo que é prioritário. Importante e prioritário. Ou importante ou prioritário. Como quiser. Mas são os dois conceitos que é fundamental trazer em nota. E de tudo isso, entre os dois, é importante saber distinguir isso. Porque muitas vezes as pessoas têm dificuldades em poder distinguir e decidir o que é que eu devo, onde é que eu devo colocar o meu foco, onde é que eu devo colocar, devo me concentrar as minhas atenções, as minhas energias, os meus recursos e o meu tempo para poder alcançar os meus resultados. Então, nós pensamos que tudo é a mesma coisa, mas não é. E tudo depende destes conceitos. Nem todas as atividades que você faz, nem todos os passos e as ações que você desempenha no seu dia a dia, no seu negócio, na sua vida, tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Quando nós falamos, por exemplo, do plano de ação, há certos passos, há certas táticas, estratégias que deve seguir para concretizar, para realizar o seu plano de ação, de modo a trazer as suas metas à vida, de modo a concretizar, a fazer com que as metas se tornem em realidade. Mas para tal, é importante perceber também que nem todo o passo é igual, nem todo passo, nem toda ação que você for a tomar tem o mesmo peso, tem o mesmo valor. Então, essa questão de valor que nós devemos praticamente em primeiro lugar ter em conta. E o que é que nós devemos fazer com o resto? Porque em termos de alcançar objetivos, de alcançar resultados, o nosso foco deve estar sempre naquilo que tem mais valor, ou naquilo que produz mais valor, aquilo que praticamente em termos de peso, irá acelerar a velocidade do alcance daquilo que são os nossos objetivos. E nem todos têm o mesmo peso. É o mesmo que, por exemplo, uma moeda de 1 metical e uma moeda de 10 meticais. As duas são moedas e têm um determinado valor. E percebe que as duas moedas não têm o mesmo valor. A moeda de 1 metical tem menos valor que a moeda de 10 meticais. Então, são esses conceitos que é fundamental perceber. E quando nós percebemos isso, vamos concentrar-nos em percebermos qual é a moeda mais importante entre o 1 metical e o 10 meticais. Qual é onde é que você deve colocar mais a prioridade? É atividades que simplesmente produzem menos valor ou atividades mais produtivas? Ou atividades que têm o potencial de produzirem mais? Ou atividades que têm o potencial de acelerarem a sua capacidade de produzir resultados em todas as suas facetas, seja em termos de qualidade, seja em termos exponenciais, dados práticos, em termos de nós vemos os resultados dos produtos daquilo que nós estamos a fazer. Então é fundamental percebermos esses dois conceitos e isso também associa esse princípio
muita relevância quando se trata de nós gerirmos as finanças. Eu tenho dito sempre que um dos principais descalabros que as pessoas cometem quando fala-se de gestão de finanças pessoais está associado ao fato das pessoas não perceberem e não conhecerem, não perceberem a diferença entre aquilo que é importante e aquilo que é prioritário. Nem tudo tem o mesmo valor. E nós temos que decidir o que é importante e o que é prioritário. E depois disso, quando nós descobrimos, selecionamos e sempre somos capazes, isso é importante e aquilo é prioritário, onde é que você deve colocar as suas energias? É naturalmente naquilo que é prioritário e não naquilo que é importante. E eu já explico. Então, esses dois conceitos funcionam do seguinte jeito. Tudo na vida, nas nossas vidas, nas decisões que nós tomamos, nas escolhas que fazemos no nosso dia a dia, todas as ações que nós tomamos, existem coisas importantes, mas também existem coisas prioritárias. Então, vamos ver o seguinte, colocado do seguinte jeito. As coisas prioritárias são as coisas que têm potencial de resultado imediato. As coisas prioritárias são aquelas que merecem a maior atenção. As coisas prioritárias são aquelas que merecem o nosso maior esforço, o nosso maior empenho. As coisas prioritárias são aquelas que têm o maior potencial de produzir resultados, têm o maior potencial de produtividade. As coisas prioritárias são aquelas que, em termos de valor, têm mais peso e são mais valorosas que as coisas importantes. As coisas prioritárias são aquelas que devem estar no topo da lista de tarefas, deve estar no topo daquilo que nós queremos fazer. Então, se tu tens uma lista de tarefas, tens uma série de ações e de passos por tomar, então tu começa de forma aleatória. Começa por aquilo que é prioritário. Por que aquilo que é prioritário? Porque o prioritário é aquilo que vai produzir resultados, é o maior potencial de desenvolvimento, é aquilo que oferece maior potencial de avanço. O prioritário é o que oferece maior potencial de trazer retorno ao seu investimento de tempo, retorno ao seu investimento de esforço, retorno ao seu investimento, seja financeiro e por aí fora. Entretanto, quando nós tomamos alguma decisão financeira, nós temos que, em primeiro lugar, perceber o que é prioritário. Então, nós colocamos o dinheiro naquilo que é prioritário. Nós fazemos a divisão financeira colocando o que é prioritário, em primeiro lugar, naquilo que é o nível naquilo que é nível de, por exemplo, de etapas, o que é que deve ser feito antes de mais nada. Então, e aqui é que está o contraste entre o prioritário e o importante, porque muitas vezes o que acontece é que tudo aquilo que é prioritário é importante, mas nem tudo que é importante é prioritário. Aqui é que está o grande calcanhar de Aquiles, porque por vezes, porque tudo que é prioritário é importante, nós também pensamos que aquilo que é importante também é prioritário, mas não é. Digamos que, por exemplo, pegar no seu dinheiro e ir todas as semanas ao salão é algo importante. Claro que é importante. E naturalmente isso não é uma questão discutível, porque algumas mulheres podem dizer que isso é importante e outras mulheres podem dizer que não é importante para elas. É uma questão relativa e não estamos aqui para de prós e contras. A questão não é o que está certo ou errado, mas simplesmente estamos a analisar este princípio. Então, para algumas pessoas, ir ao salão todas as semanas é algo importante. Mas, ora bem, se nós olharmos, por exemplo, para o que tem no bolso, em termos de dinheiro, e olharmos para aquilo que são as outras coisas que precisam ser feitas e que necessitam um investimento financeiro, o que realmente deve estar no topo da lista? É ir ao cabeleireiro ou, em primeiro lugar, fazer o rancho? Está a perceber? Então, ir ao salão é importante. O rancho também é importante. Mas em termos de prioridade, o que é que deve estar acima? O que é que merece a maior atenção? Naturalmente que é fazer o rancho. Não é o cabeleireiro. Não é ir ao salão. Sim, é importante para ti, mas não tem o mesmo nível. Está a perceber? Porque ir ao cabeleireiro ou deixar de ir ao cabeleireiro não irá ter um impacto na sua vida. Não irá de forma alguma. Possivelmente aquilo que você for fazer ao cabeleireiro poderá fazer até em casa e sem gastar um centavo sequer. Mas fazer o rancho
é fundamental, é prioritário. O seu nível de importância transcende a milhas aquilo que é o nível de importância de ir ao cabeleireiro. Outro exemplo que eu daria é o seguinte, ainda estamos no contexto de, por exemplo, de usar o seu dinheiro. Pagar por televisão a cabo, simplesmente porque quer assistir novelas ou quer, por exemplo, assistir jogos de futebol da Liga, seja da Liga Europeia e por aí fora. Eu não sei que as pessoas realmente assistem nessas coisas, mas é importante para algumas pessoas. Ter televisão a cabo é importante para algumas pessoas. Simplesmente colocam os pés no chão e olha, eu tenho que pagar aquela taxa mensal para que eu garanta que tenha, ainda que você esteja a pagar, digamos, por 20 canais e só assista 3 ou 4 canais. E aí que está o dilema também. Isso é importante para si. Mas se nós olharmos para o nível de importância entre pagar, por exemplo, o valor, aquele valor que tens de pagar mensalmente para que tenha a televisão a cabo em casa e pegar o mesmo valor para eliminar a dívida, o que é mais importante? Os dois são importantes. Pagar a dívida é importante e ter a televisão a cabo para si é importante. Também essa questão é relativa, porque nem é importante para todos, mas para algumas pessoas é. E a questão aqui novamente não é o que é que está certo e o que está errado. Não é isso que estamos aqui a discutir, é porque para algumas pessoas isso é importante e nós temos que respeitar esse aspecto. Temos que respeitar aquilo que as pessoas valorizam, porque nós não valorizamos as coisas do mesmo jeito. E o fato de você valorizar uma coisa e a outra pessoa valorizar a outra e não valorizar aquilo que você valoriza, não quer dizer em momento algum que você está certo e a outra pessoa esteja errada, ou que a outra pessoa esteja errada e que você está, ou que a outra pessoa esteja certa e que você está errada. Não, é uma questão de preferência, é uma questão de valores e nós temos que respeitar isso. Só que quando se trata de prioridades, aí é que está a questão. Então, entre eliminar dívidas e pegar o mesmo valor para pagar a televisão a cabo, o que é prioritário? As duas coisas são importantes para si. Mas o que é prioritário? Naturalmente que pagar a dívida é prioritário. Deve colocar as suas prioridades no lugar certo. Pague a dívida, porque se não pagar a dívida poderá ter problemas. Eles poderão até vir penhorar aquele televisor. Está a perceber? Poderá pagar muito caro, porque a taxa de juros vai ser penalizado nas taxas de juros se demorar o pagamento, se não fizer o pagamento a tempo e por aí fora. Por quê? Quando você elimina as suas dívidas, está no seu caminho, por exemplo, para adquirir independência financeira. Mas, quando você simplesmente pega no dinheiro que devia usar para pagar as dívidas e está a pagar a televisão a cabo, percebe que simplesmente está a consumir o seu tempo e, acima de tudo, não acrescenta nenhum valor para si. Percebe? Então, é fundamental saber fazer essa distinção entre o que é importante e o que é prioritário. E na sua vida, sobre todas as decisões e todas as escolhas que for a fazer, sempre pense nesse conceito, sempre tenha essa ideia. Ok, o que é importante? Possivelmente as 2, 3, 4, 5 coisas são importantes, mas poderão até ter diferentes níveis de importância. Mas independentemente disso, o que é prioritário nessa lista? O que é prioritário? Então, e muitas vezes esse conceito de importante e prioritário vai nos levar a um outro aspecto que está associado aos valores. Então, quais são os seus valores na vida? Por exemplo, eu vou dar simplesmente de forma aleatória e eu vou lançar alguns valores. Por exemplo, você poderá valorizar dinheiro em primeiro lugar, valorizar trabalho, valorizar saúde, valorizar família. Então estão aqui quatro valores e 5 poderá até valorizar amizades. Então, em primeiro lugar, você colocou como valores dinheiro. Então, isso significa, e se essa for a ordem de prioridade, que em primeiro lugar, o que você valoriza em primeiro lugar é o dinheiro e a família, a sua família imediata, que é a sua esposa, o seu esposo e seus filhos, está em quarto lugar, quer dizer que você irá dar prioridade ao fazer dinheiro do que gastar tempo, investir tempo com a sua família e com os seus filhos. A implicação aqui será que você vai gastar mais tempo, mas muito tempo, investir horas e horas a fazer de tudo para ter dinheiro e terá menos tempo para
para investir tempo para a sua saúde, para a sua família. E porque a sua saúde está em terceiro lugar, também significa que vai gastar mais tempo a fazer dinheiro e a trabalhar do que investir na sua saúde. O que quer dizer que você arrisca perder a saúde para ganhar dinheiro e a trabalhar. E veja só que a saúde está em terceiro lugar aqui. Ademais, também quando você está com saúde debilitada, quer dizer que não terá força, não terá energia suficiente para investir tempo com a sua família. Então já está a perceber aqui como essas questões funcionam? Então as suas prioridades na vida, aquilo que é nível de importância e valores, está diretamente associado ao que você valoriza. Por isso, em primeiro lugar, como base, como fundação, deve estabelecer o que é que são os seus valores. Quais são os seus valores de vida? Todo ser humano tem valores. Todos nós devemos ter valor. Em algum momento, muitas vezes é que nós não sabemos de forma consciente quais são. Mas naquilo que você coloca a sua importância, naquilo que você coloca aquilo como se define como sendo prioritário, é porque lá está o seu valor. Por exemplo, a pessoa que coloca em primeiro lugar a sua aparência, que gasta ou investe grande parte do seu dinheiro em comprar roupa, em passar tempo, horas, gastar dinheiro no salão, é porque valoriza mais a sua aparência do que qualquer outra coisa, que vem em segundo, terceiro, e quarto e quinto lugar. Então, é muitíssimo importante, em primeiro lugar, estabelecer o que são os seus valores, porque essa é a base, esta aqui é a fundação. Olhe para este conceito como se estivesse a criar ou a construir um edifício. E a sua vida é esse edifício. A sua vida é um edifício que você está a construir. Seja o que for, quais forem os projetos e as ambições, os sonhos que tiver e a visão de vida que tiver, isso são degraus nesse edifício que está a construir. Só que, para que ele seja um edifício de qualidade e que seja um edifício que possa durar muitos anos e que também tenha capacidade suficiente de poder sustentar os outros andares, o que define a durabilidade de um edifício, o que define também a sustentabilidade, a dureza, a qualidade do edifício é a base, é a sua fundação. É por isso que construtores, engenheiros e aqueles que trabalham na área de construção vão lhe dizer: o que gasta mais dinheiro é a base. A fundação é muito cara. Mas por que é cara? Porque ela é a parte mais importante de qualquer edifício. Você não pode construir um edifício sem ter uma base. Digamos que queira construir um edifício de 5 andares. Então, se você quer construir um edifício de 5 andares, não pode criar uma fundação de 3 andares. Por quê? Aquela fundação não terá a capacidade de sustentar mais 2 andares. Não terá a capacidade de sustentar 5 andares. O que acontecer é, ao longo do tempo, vai começar a ter rachas e eventualmente aquele edifício irá desabar. Por quê? Porque o problema está na base, está na fundação, que não tem a capacidade para sustentar um edifício de 5 andares. Querendo dizer que a sua vida é esse edifício que você está a construir. Em primeiro lugar, deve estabelecer a base, a fundação. Qual é o tipo de edifício que você está a construir? Qual é a qualidade do edifício? Que tipo de estrutura é que você irá colocar nesse edifício? Então, quantos andares terá o seu edifício? É a sua vida. Como é que você quer que a sua vida seja? Depois de definir isso, então voltamos agora. Então, aqui é o princípio de que, olha, pense no futuro. Então, do futuro para o presente. Então, no presente, o que temos que fazer agora, porque você já desenhou, e neste momento você está pensando como arquiteto, então, depois de ter pensado como arquiteto, que é o desenho da sua vida, agora trabalhe como engenheiro, que é estabelecer a fundação. Tendo em conta que a sua vida, usando novamente a analogia do edifício, que é um edifício de 10 andares, então crie a base que tenha a capacidade de sustentar 10 andares, que é a fundação. E essa fundação nós chamamos de valores. Quais são os valores que irão sustentar o estilo de vida que você quer? E esse aspecto é fundamental, e é aqui onde as coisas muitas vezes correm mal. Porque muitas vezes nós queremos criar um estilo de vida sem que nós
tenhamos o caráter necessário para sustentar o estilo de vida. É aí onde aparecem os desastres, aparecem os escândalos, aparecem os problemas, aparecem as exposições mostrando aquilo que não deve mostrar, a vergonha que não devia ser mostrada, porque simplesmente a pessoa foi criando, simplesmente a pessoa acelerou demasiado o processo de construção sem ter investido tempo naquele processo lento, naquele processo até sendo certo ponto desgastante e até penoso de construção ou de criação da fundação e da base, mas que é muito importante e é a parte mais importante. Os seus valores são mais importantes do que qualquer outra coisa. O resto, a base na construção da estrutura, é a parte mais rápida até. Então, pense seriamente nesse assunto. Estabeleça, tenha clareza em primeiro lugar sobre quais são os seus valores. Quando você tem clareza sobre os seus valores, então naturalmente tudo irá se encaixar. Será mais fácil você poder definir o que é prioritário na sua vida ou o que deve ser prioritário dependendo daquilo que você quer construir, do tipo de vida que você ou que pretende ter, ok? Então, comece, olhe para esses princípios, pense seriamente nisso, aprofunde isso e não faça as coisas de forma superficial, ok? Então, esse é o meu conselho para si, entre importante e aquilo que é prioritário. Quais são as suas prioridades? O que é que vem em primeiro lugar na sua vida? O que é que vem em primeiro lugar nas suas decisões, nas ações e nos passos que deves tomar? Ok? Um abraço para você. Partilhe este vídeo. Deixe o seu comentário com um like. O que você achar? Diga o que você achou. Se este vídeo está fazendo alguma diferença na sua vida. Muito obrigado. Um abraço para você, obrigado por ter prestado atenção, ter escutado o podcast e assistido ao vídeo. Um abraço de Edgar Shauk, arquitetando o futuro. Até a próxima vida. Muito obrigado. Um abraço para você, obrigado por ter prestado atenção, ter escutado o podcast e assistido ao vídeo. Um abraço de Edgar Shauk, arquitetando o futuro. Até a próxima.